Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar do gráfico de uma função afim. Então, para quem estava me pedindo a explicação, nós vamos falar, vou dar um exemplo do como é que você constrói o gráfico da função afim. Então, aqui nós temos a função y é igual a 3x menos 1 e nós vamos construir o gráfico dessa função. Então, você precisa seguir alguns padrões para você fazer a construção desse gráfico. Primeiro, nós vamos construir uma tabelinha. Aqui eu já deixei construída para a gente ir mais rápido no vídeo, para não ficar muito longo. Onde na primeira coluna eu vou colocar os valores de x, na segunda coluna eu vou colocar a função aqui, e na terceira coluna eu vou colocar o par ordenado. Esse par ordenado significa que o primeiro valor é o valor de x e o segundo valor é o valor de y. Porque esse par ordenado que eu vou marcar ele aqui nesse gráfico. Então, você vai fazer a construção do gráfico, né? Eu já deixei também aqui ele pronto, o traçado do gráfico com os valores, né? Só pra gente fazer ele rapidão e preencher aqui no gráfico. Então, você tem que lembrar o seguinte: o gráfico de uma função afim, ela é sempre uma reta. E para determinar uma reta, eu preciso de apenas dois pontos. Então, eu não preciso colocar um monte de valores aqui para x e ficar fazendo várias contas. Eu preciso escolher só dois números. Você pode escolher o número que você quiser. Só não escolha um número muito alto, porque senão o seu gráfico ele vai ficar muito grande. Então, eu aconselho você escolher sempre o 0 e o 1. São dois números. Escolhe só esses dois números e aí você vai fazer o que com ele? Como ele representa o valor de x, aqui nessa expressão, aonde tem o x, você vai substituir pelo zero e vai fazer a conta. Então, eu vou fazer essa conta aqui embaixo, só para vocês verem como é que ele fica. Eu pego lá a função y igual a 3x menos 1. Vou repetir o y igual a 3 vezes, entre o número e a letra existe um sinal de vezes. Como o primeiro valor que eu atribuí para o x foi o zero, então aqui no lugar do x eu vou colocar o zero. Ó, no lugar dele substituir pelo zero. O resto abaixo o normal. E vou fazer a conta. Y é igual. 3 vezes zero é zero. Abaixo menos 1. Zero menos 1 dá menos 1. O que significa isso aqui? Que quando eu substituir o valor do x pelo zero, eu encontrei que o y ele vale menos 1. Então, aqui eu volto aqui na minha tabela e vou preencher o seguinte: y é igual a menos 1, que foi o resultado que deu da minha conta lá embaixo. Feito isso, eu vou completar o meu par ordenado. Então, primeiro é o valor de x. O valor de x é quem? É zero. Segundo o valor de y, eu encontrei que o y é menos 1, certo? Agora eu vou fazer a mesma conta, só que no lugar do x eu vou substituir pelo 1. Então, vamos lá, mais uma vez. Y é igual a 3x menos 1. Y é igual a 3 vezes, no lugar do x, coloco 1, menos 1. E resolvo a expressão. Y é igual a 3 vezes 1 é 3, menos 1. Y é igual a 3 menos 1 dá 2. O que significa isso? Que quando eu substituo no lugar do x o 1, é porque o y ele vale 2. Então, eu venho na minha tabelinha e lá vou colocar y igual a 2, que foi o resultado da conta que eu encontrei. Vou montar o par ordenado. Primeiro valor de x é quem? É 1. Então, coloco 1, vírgula, o valor do y, que é o 2, que eu encontrei. Feito isso, eu já tenho os dois pontos que eu preciso para determinar uma reta lá no gráfico. Agora, nós vamos marcar esses pontos aqui nesse gráfico. Lembrando que nessa linha horizontal ficam os valores de x, nessa linha vertical ficam os valores de y. Então, eu vou observar aqui, o primeiro ponto que eu vou marcar é 0, 0 é valor de quem? De x. Então, quer dizer que o zero está nessa linha deitada. Vou colocar o meu lápis com ponto em cima dele. Com ponto não, com a ponta, perdão. Então, vou colocar o lápis com a ponta em cima dele. Aí, eu vou seguir sempre em linha reta para cima ou para baixo,
para eu encontrar esse valor do y aqui, que o segundo número é o valor do y. Então, eu tenho que encontrar o menos 1 do y. Então, como o zero do x está aqui, o menos 1 do y, ó, negativo, ele fica para baixo, ele está aqui. Então, o que que eu vou fazer? 0 e menos 1, o ponto vai ficar aqui, ó, em cima do menos 1. Então, eu marquei o primeiro ponto. Feito isso, eu vou marcar o segundo ponto. Agora, eu tenho 1 de x, tá aqui o 1 de x, na linha horizontal, 1 de x. Vou seguir em linha reta. Se for positivo, é para cima. Se for negativo, é para baixo. Vou seguir até eu encontrar o 2. Como o 2 não tem sinal de menos, é porque ele é positivo. Então, desse 1 aqui, ó, eu vou seguir fazendo um pontilhado bem suave, para não ficar nada grosseiro. E vou, ó, encontrar o 2. Olhei para o 2, eu viro e bem no cruzamento eu marco o ponto. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar a régua e vou ligar esses dois pontos. Ó, eu vou unir os dois pontos. Pronto, eu acabei de fazer o gráfico da função afim. Então, aqui o meu gráfico da função afim está pronto. Aí, se eu quero saber se essa função ela é crescente ou decrescente, é só a gente observar o sinal aqui da função. Ó, o primeiro valor, que é o valor que acompanha a letra x, se ele for positivo, significa que essa função ela é crescente. Então, essa função aqui, ela é crescente, certo? Então, esse gráfico aqui, ele representa a função 3x menos 1. E é isso. Espero que possa ajudar vocês, tá? Até mais.